Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, ali na Grécia, hoje Grécia, quando foi arrebatado em espírito e recebeu as mensagens contidas aqui no livro de Apocalipse, por volta ali do ano 95, 96 da era cristã. E no versículo aqui acima, ele diz: Eis que venho sem demora. Ora, isso foi escrito há quase 2000 anos e até agora Jesus não voltou. E muita gente desanimou, né? Parou, enfraqueceu na fé. Por quê? Porque não crê na palavra de Deus. Ele diz que viria sem demora e, aspas, está demorando para muitos, né? Mas nós temos que firmar na palavra e verificar que em João 14, no versículos 2 e 3, Jesus disse, né? Olha, eu vou para o Pai e volto, vou preparar lugar e volto outra vez. Ele prometeu que vai voltar. Em Atos 1, 10 e 11, vai dizer que dois anjos também confirmaram aos discípulos que ele voltaria. Também em Hebreus 9, 28, ele diz que ele aparecerá a segunda vez sem pecado para salvar os que o guardam, dentre várias outras mensagens bíblicas, né, referências bíblicas que confirmam que ele voltará para buscar a sua igreja. Consta também lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Como entender isso? O próprio apóstolo Pedro, aqui nesta carta, no versículo de número 8, vai dizer assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, pode parecer aos olhos humanos que está demorando, mas o tempo é de Deus. Ele não está aprisionado, ele não está no tempo, ele é o dono do tempo. E a palavra também vai dizer que ele está aguardando a conversão de muitos. Alguém da minha família, da sua família, então ele está aguardando. O fato, meus irmãos, é que ele virá. Ele virá, isso é sem sombra de dúvida, que ele vai voltar para buscar a igreja. E tem muita gente que está desigrejado e fala, eu sou a igreja. Amém, glória a Deus, todo mundo tem direito de pensar o que quer. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, Hebreus 10, 25, vai dizer que nós não devemos fazer como muitos, que diz assim, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então o dia está se aproximando e nós não podemos ser desigrejados, nós temos que estar na igreja. Outra coisa que confirma é que nós temos que ter uma igreja, lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus fala para o apóstolo João escrever cartas para quem? Para o anjo das igrejas, das 7 igrejas. Então, o anjo da igreja é o pastor da igreja, aquele que cuida do rebanho de Cristo. Então, ele não escreveu para uma pessoa especificamente, ele escreveu para uma pessoa que cuida de um rebanho, né? Para a igreja. Não podemos nos esquecer, meus irmãos. Independentemente de Jesus voltar para buscar a sua igreja, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele vem buscar, uns vão, os que estão mortos vão ressuscitar, e os que estão vivos vão ser arrebatados. Independentemente disso,
nós temos que ter em mente uma coisa: Jesus, ele volta, mesmo que no particular. Ele pode voltar para qualquer um, a qualquer momento. Nós temos que estar preparados para termos um encontro com ele. Amém? Não podemos nos esquecer. Após a morte, segue-se o juízo. E para quem nós temos preparado a nossa alma, não é verdade? Então vamos ficar firmes com Jesus, crendo que ele virá e vai nos buscar e nós desfrutaremos com ele na glória. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Senhor, obrigado pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelo pão nosso que o Senhor sempre nos concede. Obrigado pela paz, a paz que excede a todo entendimento. Senhor, obrigado pelo fato de o Senhor ter nos guardado, nos protegido, nos livrado da queda até aqui. Apesar de todos os erros, as falhas que diariamente cometemos, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. E apesar de toda a nossa fraqueza, nela o Senhor está aperfeiçoando o teu poder. Senhor, nos mantenha unidos no corpo, onde Jesus é o cabeça, sabendo que o corpo não é um só membro, mas muitos, como está escrito na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte da Igreja de Cristo nessa terra. Quantos gostariam de desfrutar desta bênção, mas estão aprisionados nas drogas, na prostituição, na idolatria, no engano, em cadeias espirituais, como um dia eu também estava. Mas como o Senhor foi misericordioso comigo, seja também com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, governantes. Sabemos que é utópico, mas eu oro por todos aqueles que não te conhecem, pedindo que caiam as escamas dos olhos deles e que eles possam te conhecer. Quanto aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu peço que o Senhor os livre do mal, os livre da queda e nos apresente diante da tua glória naquele grande dia com alegria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Seja muito abençoado, você e sua família. Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.